Por que as religiões de matrizes africanas ainda são tão atacadas? Tão demonizadas, sendo que nem demônio existe? E parando para pensar, se a gente for analisar dados oficiais, a gente não está muito distante de muitas retaliações. Entre 1930 e 1945, na chamada Era Vargas, o Estado contemplava policiais para invadir terreiros, saquear o sagrado, quebrar todas as imagens sagradas dessa cultura. E o Estado não está mais praticando de forma tão deliberada essas ações, mas ele deixou uma semente que vigorou em solo muito fértil, que é a perseguição religiosa. Racismo religioso, intolerância religiosa, racismo teológico. Hoje são tantas formas de nomenclatura para nomear atos tão arcaicos e cruéis de comportamento que, infelizmente, ainda permeiam toda essa sociedade moderna que a gente vive. Se a ancestralidade é a nossa raiz, já é tempo. O programa de hoje é dedicado para dar a voz à Umbanda. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindes. Você está no Papo Castiço. Aqui nós estamos diretamente dos estúdios da Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Anexo aqui a CNU, a Central de Notícias Uninter. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona toda a pluralidade existente nas raízes históricas da nossa população negra, valorizando, enaltecendo essa cultura no nosso país. E hoje, para esclarecer sobre essa linda cultura, nós temos duas líderes espirituais, duas zeladoras da Umbanda, que vão contribuir com toda a sua representatividade para esclarecer fatos muito importantes sobre essa religião. Eu vou contar um pouquinho delas para vocês antes de apresentá-las. Então vem comigo. Hoje nós temos a Sueli da Silva Ribeiro. Ela tem 70 anos, ela é pedagoga e pós-graduada em psicopedagogia, pessoal. Ela está há 21 anos na Umbanda e há 16 anos no kardecismo. Ela é dirigente espiritual da tenda de Umbanda Mãe Baiana. Então, Sueli se chama Mãe Baiana. Ao lado dela, vocês vão perceber que tem a Adriana Garuti Monteiro, que está com 52 anos. Ela é bacharel em Direito, atualmente ela cursa também Gestão de RH e na Umbanda já se vão 23 anos de dedicação. Ela é a mãe Adriana de Xangô, dirigente espiritual do terreiro de Umbanda Reino de Aruanda, também chamado de Tura. Ela também é iniciada há cerca de 16 anos no Candomblé. Sejam muito bem-vindas, meninas. Posso chamar de meninas? Sim. Né? Um prazer recebê-las aqui. Muito grata. Nós estamos muito felizes de ter a contribuição de ambas. Obrigada. O prazer é nosso. Pela oportunidade também agradecemos. Bem apresentadas? É bem aquilo mesmo? Sim. Isso mesmo. A Umbanda, ela precisa ter um pouco mais de voz, né? E eu acredito que tanto eu quanto a mãe Adriana, nós viemos aqui cheio de amor para poder transmitir um pouco desse carinho, desse amor, desse acolhimento que a Umbanda nos traz. Perfeito, muito bem. Então a gente vai bater um papo, dialogar, para a gente desmistificar e trazer toda essa energia de amor e explanação para muitas pessoas que também não, além de não conhecerem, às vezes pré-julgam muitos conceitos. Então vamos conversar sobre a Umbanda, meninas. Vamos lá. Quem cresce geralmente no terreiro de Umbanda, muitas vezes vivencia outras religiões, certo? A gente até comentou na biografia de vocês, né? Uma no kardecismo, a outra no candomblé, além da Umbanda. Então, na opinião de vocês, a Umbanda é uma religião que exerce a integralidade das crenças? Se vocês puderem elucidar a partir do conhecimento de vocês a origem dessa religião, por favor, Mãe Baiana. Pois não.
Nós sabemos que a Umbanda, os efeitos mediúnicos, eles são, né, desde a época de Cristo, anterior até isso. Mas a codificação, digamos assim, da Umbanda, ela é recente. Os fenômenos mediúnicos sempre existiram, mas o nome Umbanda foi dado por Zélio, né? E isso, em 1908, dentro do século XX, foi criada uma religião genuinamente brasileira, né? E, a partir daí, nós denominamos a Umbanda propriamente dita. Mas os fenômenos mediúnicos, nós sabemos que já coexistiam. Não é mesmo, mãe Adriana? Sim, eu também concordo. A Umbanda, hoje ela tem um marco inicial, né, que foi feito a partir de Zélio Ferdinando, e como você disse, ela é uma Umbanda ela é uma religião que ela tem influências de várias outras, né, do próprio catolicismo, da pagelança, religiões de origens africanas também, né? Então ela é uma religião que acolhe vários conceitos, né? E também, antes mesmo de ela se tornar precursora a partir de Zélio, né, já existiam outras manifestações umbandistas, talvez não com esta nomenclatura, né, existiam os bantos, existiam a Umbanda, né, um movimento reintegracionista das religiões espiritualistas, mas como a mãe baiana falou, né, as manifestações mediúnicas de caboclos, de pretos velhos, que são as entidades da Umbanda, elas já antecediam a Zélio Ferdinando, né? Então, houve um marco iniciático, né, que muitas escolas se chamam de precursora, alguns acreditam piamente que a Umbanda começou a partir de Zélio, mas ela é bem anterior a isso, né? Então, é como algumas escolas falam, né? Zélio Ferdinando era um menino, era um adolescente branco, que fundou uma tenda espírita, Nossa Senhora da Piedade, que é uma tenda de nome católico, né? Que professava uma Umbanda que iniciou um movimento chamado de Umbanda Branca, né, onde não tinham atabaques. Então, existe assim uma certa dualidade, né? Alguns acreditam que a Umbanda religiosamente partiu daí e alguns algum marco anterior a isso, né? Hoje a Umbanda é tida como lei, genuinamente brasileira, mas no fundo ela não é genuinamente brasileira, né? Ela não se auto-iniciou dentro do nosso país, né? Ela teve influências que vieram de fora e de outras culturas também, né? Especialmente a negra. Nós tivemos um programa anterior, Mãe Baiana, sobre o candomblé, onde a gente tentava trazer informações para as pessoas se elucidarem para compreender que são religiões que têm uma mesma matriz, mas que são completamente diferentes. Veja bem, a senhora disse 1908, é uma geração só. Eu posso encarar como pouco, né? Uma religião nova, Sim. 100 e poucos anos. Agora, o candomblé vem dentro de uma outra vertente milenar, que é das matrizes africanas, de uma outra parte, mas são co-irmãs, certo? Mas essa questão de ser genuinamente brasileira é uma peculiaridade que se esbarra, como se diz, um marco iniciático mesmo, porque a partir de uma oficialização que a gente pode entender que algo existe. Porém, a senhora mesmo comentou que acredita que isso vem bem antes do menino Zélio. Muito, muito antes, com certeza. Nós sabemos que fenômenos mediúnicos sempre existiram, né? Foram entendidos de formas diferentes, mas sempre coexistiram. E eu acredito também que há necessidade sempre de se nomear, né? Nós temos esse hábito de nomear. Eu estive vendo, a gente sabe que existem vários pesquisadores que condenam muito o fato de se intitular o Zélio como criador da Umbanda, né? Eles trazem, até inclusive, eles criticam pelo fato do branqueamento, né? De ter sido criado por uma pessoa branca, né? De classe já um pouquinho média, né? De classe média, e para tirar, né, da negritude toda essa, como é que eu vou dizer?
vantagem não. Fundamento, Mas né? Esse fundamento. Esse fundamento. Porque nós sabemos que ele vem muito mais das vertentes negras, né? Vem trazida já com os ancestrais nossos, né? Que oriundo do candomblé. Oriundo do candomblé. O candomblé, ele trabalha diretamente com os orixás. Então, é diferente, né? A Sim. postura. A Umbanda trabalha mais com os falangeiros desses orixás. E, sendo assim, ela abre um leque muito maior para as entidades que trabalham do que as do candomblé, que são natas, né? São entidades que vieram já desde a África, cultuadas desde lá. A Umbanda, ela abre mais esse espaço. Aí, quando ela tem os baianos, quando ela tem os ciganos, quando ela tem os marinheiros, né? Os caboclos, né? Então, ela abre um leque diferenciado, dando uma oportunidade maior a todo e qualquer ser que conseguem evoluir, né? Porque dentro da Umbanda há a evolução, há a reencarnação também. Daí o fato dela ser baseada no catolicismo, no candomblé e no espiritismo, quando ela abrange todo esse conteúdo. Eu não conheço muito candomblé para falar, mas pelo que eu sei, não há reencarnação, né? Sim, é o culto aos orixás, na verdade, né? O candomblé vem da África, inclusive, assim, da forma como se processa hoje o candomblé no Brasil é totalmente diferente do culto ao orixá africano, né? Mas, assim, até como a mãe baiana estava comentando, a gente fala hoje, né, em branquitude, enfim, né? Com todo respeito ao médium Zélio Ferdinando de Moraes, né, que teve a sua importância histórica também, mas é como se o negro não pudesse ser protagonista desse movimento, né, espiritual que vem de décadas antes, né, até 1908, né, e se precursionou, se consolidou essa precursão da Umbanda, né, com uma pessoa branca. E hoje a gente tem várias discussões sobre isso dentro dos próprios terreiros, né? E se deslegitimar essa questão de tirar o protagonismo das pessoas pretas, isso vem de muito tempo, em várias vertentes. E acredito que isso também foi imposto até para a criação de uma religião afro. Uhum. Exatamente. É o embranquecimento, né, que eles falam, né? Que nada pode ser negro, de cunho negro. Então, tem que estar trazendo esse embranquecimento até mesmo dentro da religião, que originariamente seria negra. Perfeita. Algo mais, meninas, sobre essa iniciação da Umbanda que vocês queiram acrescentar? Acho que é isso, né? Seria isso. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão. E essa é super pessoal, intransferível, e eu gostaria que vocês colocassem na mesa mesmo. Gostaria que vocês falassem sobre o caminho iniciático de cada uma, esclarecessem para a audiência, né? A vida civil, a vida social, a vida espiritual, que tem que se equilibrar tudo. Falassem como que vocês chegaram para essa religião, por favor. Então, eu tenho uma parte da família do meu pai, né? Minha avó, por parte de pai, ela tinha um terreiro em São Luís do Maranhão, né? Bem pequeno, né? Bastante simples. E ela veio a falecer, ela tinha 22 filhos e nenhum quis seguir, né, a religião em si. Só que a distância é muito grande, né? E eu frequentava a igreja católica, né? Fiz comunhão, fiz crisma, fiz catecismo, mas sempre alguma coisa faltava, né? Alguma coisa não me completava, eu não conseguia me sentir realizada e eu sempre fui muito envolvida, né? E alguns discursos não feriam meus valores, né? Algumas coisas que a gente ouvia, com todo respeito, foi minha religião por alguns anos, mas aí eu realmente fui buscar minhas origens, né? E aconteceu muito naturalmente. Eu conheci algumas pessoas, né, dentro da Umbanda, conheci pessoas que foram importantes na minha vida e eu acabei começando o meu caminho, minhas obrigações dentro da Umbanda com uma pessoa muito especial chamada Mãe Marta de Oxum. Ela tem um terreiro em Colombo, né? Então eu comecei minha caminhada com ela e a partir de alguns anos acabei
abrindo casa, né? Que a gente fala. Foi uma coisa muito natural, né? Tinha algumas pessoas que atendia, a gente prestava algum serviço à comunidade de atendimento e foi crescendo, né? E estamos hoje aí com 23 anos de terreiro fundado, né? Mas eu me lembro que eu era pequena, quando eu viajava para São Luís, eu participava, tinha 4 ou 5 anos, participava das sessões, né? Das giras de Umbanda. Eu tocava um instrumento chamado maraca, lá em São Luís tem muita influência de tambor de Minas, né? Então, eu já tocava maraquinha pequenininha lá e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que nasceu comigo, mas eu vim despertar isso, né, depois de adulta. E eu acredito que seja até um ambiente comum, a gente sofre alguns preconceitos dentro da própria família, né? Então, meu pai falava assim, essa vida não é para você, né? Então, a gente começa dentro da própria família com algumas resistências. E aí, hoje eu tenho um terreiro constituído, né, há 22 anos, né? Há 12 em Campo Magro, né? Numa chácara. E no meio desse caminho, né? Senti uma necessidade, um chamado, né? Não entendia muito a necessidade, mas eu tinha um chamado que eu, né, precisava me iniciar, porque eu ia ajudar outras pessoas que iam bater na minha porta precisando de outros tipos de auxílio espiritual, né? E eu acabei fazendo santo. A minha mãe de santo chama-se Mãe Jaci de Iemanjá, é uma baiana também, mora em Salvador. E também o pai Ângelo de Oxaguian, que tem um terreiro na Fazenda Rio Grande, é o patriarca do nosso axé, e com eles eu comecei a minha caminhada dentro do candomblé. Hoje, como a mãe comentou, né, as religiões são co-irmãs, você também comentou. Eu sempre falo assim, Umbanda e o candomblé são linhas paralelas, elas não se encontram, né? São diferentes nos seus fundamentos, mas elas podem coexistir. Tanto que a minha casa tenho pessoas que são iniciadas no candomblé, tenho pessoas que só fazem parte da Umbanda, tenho pessoas que fazem parte das duas religiões, e existe um calendário. Quando se toca Umbanda, se toca só Umbanda. Quando existem as obrigações de candomblé, a casa é toda voltada para o candomblé. E o candomblé a gente toca algumas vezes no ano, e a Umbanda a cada 15 dias, né? Então, assim, essa é um pouco. E ainda tenho, assim, a minha vida particular, né? Hoje eu trabalho numa assessoria de cobrança, acabo liderando pessoas também, trabalho com gestão, né? Então, assim, gestão muda só o ambiente onde a gente está, né? E eu sempre falo assim, só ter um terreiro, pagar a obrigação das pessoas, lavar as cabeças, né? Fazer um amaci, enfim, né? Iniciar um santo, raspar uma pessoa, é uma coisa simples, né? O difícil é dar caminho, o difícil é acolher, o difícil é ouvir, o difícil é aconselhar para que essas pessoas não vivam dentro dos terreiros, que elas vivam nas universidades, no mercado de trabalho, que elas ganhem espaço, né? E a religião, ela é como um triângulo, né? Você precisa da fé, de uma espiritualidade, você precisa da família, você precisa do trabalho e até um lazer, né? Então, ela faz parte da sua estrutura, né? Ela te deixa em pé, mas hoje a gente estimula muito que as pessoas caminhem, né? Que as pessoas saiam de dentro das paredes do terreiro e trabalhem fora e ganhem espaço, né? E mostrem o quanto a religião contribui para a formação das pessoas, né? Tanto em termos de resistência para passar pelas situações que a vida nos proporciona, né? As dificuldades que estão aí naturalmente, como por visibilidade mesmo, né? Que as pessoas que hoje estão dentro de um terreiro, independente da cor, independente do sexo, independente da classe social, elas podem estar em qualquer lugar onde quiserem, né? E levar o nome da nossa religião, né? Com amor, com fraternidade, com solidariedade, né? Para ganhar espaço. Perfeito. Mãe Baiana, por favor. Pois não. A minha trajetória, né, como a grande maioria, não começa dentro da Umbanda. Eu começo também no catolicismo. Fiz primeira comunhão, fui batizada e tudo mais. À medida que o tempo foi passando, até por problemas afetivos e tudo mais, eu acabei conhecendo a doutrina espírita. Porque eu me intitulava católica, mas assim que só de vez em quando eu ia a uma missa, eu não praticava totalmente essa religião. Então eu começo através da doutrina espírita. Fiquei 16 anos dentro da doutrina espírita, aí nesse inteirinho eu tenho um casal de filhos, daí começa a ficar muito difícil, porque eu sozinha, cuidando de 2 crianças, para deixá-los em casa e continuar, acabei me afastando.
Não porque eu queria, mas pela própria necessidade de não ter com quem deixar meus filhos e tudo para comprar. E fui me afastando. Ao passar do tempo, eu fui trabalhar numa creche para ajudar uma creche e eles tinham um centro, né? Eu trabalhei muitos anos na Copel. Me aposentei na Copel. Depois de aposentada na Copel, eu fui... Porque na Copel eu trabalhava na parte administrativa, eu tinha me formado em pedagogia já fazia um bom tempo. Aí eu resolvi fazer um concurso na Prefeitura de Curitiba e fui começar a trabalhar como profissional da educação. Hoje eu sou professora dentro da rede de Curitiba, né? Continuo trabalhando ainda. E estou há 19 anos na Prefeitura de Curitiba. E com todo esse meu embasamento, eu tinha meus filhos ainda pequenos também, né, com 6 anos e tal, eu começo a me aproximar, através dessa creche, eu conheço a Umbanda. E, a princípio, eu relutei um pouco, porque até tinha certos preconceitos que eu trazia já do kardecismo também. Eu trazia vários preconceitos. Então, aos poucos, à medida que eu fui conhecendo a Umbanda, eu fui me apaixonando pela Umbanda. Eu fui para a doutrina espírita pela dor, mas para a Umbanda eu fui pelo amor. Sabe? Fui pelo amor, pela diversidade das coisas que ela nos apresenta, pela forma com que ela nos recepciona, por todos os ensinamentos e aprendizados que a gente tem das entidades. Quando a gente senta na frente de um preto velho, e ele chega e coloca para a gente toda a sua verdade, com tanto amor, com tanto carinho, mas sem deixar de nos mostrar as coisas que nós temos de errado, ou de... Ele nos mostra o que nós estamos fazendo de errado. Ele nos apresenta uma série de apontamentos de falhas nossas, sem dizer que nós estamos falhando, mas de uma forma, com tanto amor, com tanto carinho, que nos faz sentir assim, agradecida, sabe? Recompensada. Quando um caboclo chega para você para te dar um passe, te ensina a fazer com as ervas um banho ou mesmo um chá para te tirar uma dor, um cansaço, e você faz isso e você percebe o alívio que tudo isso te traz, de uma forma também tão simples, tão pura, só utilizando aquilo que nós encontramos na natureza. Nós agradecemos. E você não consegue entender como, às vezes, com um copo de água, eles conseguem tirar dores, cansaços, né? Extravasar uma série de coisas nossas. E eu fui me encantando com a Umbanda. Fiquei muito tempo na Umbanda. A casa que eu frequentava era uma casa, assim, simples, uma Umbanda, assim, bem tranquila. Eu agradeço muito, né? A casa que eu iniciei. Houve uma separação de grupos e eu acabei saindo dessa casa. Só que com essa separação de grupo, me deram a responsabilidade de cuidar desse grupo. E todos que saíam, quando eu saí, todos saíram junto comigo. E eu fiquei com uma responsabilidade de dar um caminho para essas pessoas. Isso, para mim, era um peso muito grande. Eu não tinha como, não tinha ideia de como que eu ia fazer isso. De que forma que eu ia fazer isso. Fui numa casa, dirigida até por um médico, doutor André, e a entidade, seu Tranca-Ruas, ele disse assim para mim que poderia até me convidar para trabalhar na casa, mas que eu teria que ter a minha casa. E eu questionei de onde e como que eu ia montar essa casa, porque eu não tinha estruturas para isso. Mas ele me garantiu que eu ia conseguir. E eu fiquei, assim, muito encantada, porque, do nada, um dia eu tive um sonho, e desse sonho, com um local, no dia seguinte, eu fui convidada para ir, através de uma das pessoas do nosso grupo, fui convidada para ir ver um terreno que a pessoa cederia para a gente, esse terreno, para que nós construíssemos. E era exatamente o lugar desse sonho meu.
nós ficamos ainda meio assim, se vamos construir. Então, em grupo, nós construímos uma casa simples, de madeira, uma peça pequena. Hoje nós reformamos já também, está um pouquinho maior, mas ainda é uma casa bem pequena e bem simples. E com doação desse terreno, né? E construímos a casa, estamos lá, já são 5 anos que nós temos a nossa casa. E tudo isso foram medidos por entidades mesmo, assim, que garantiram que eu teria essa casa. Na nossa casa, a gente sempre fala assim, nós prezamos muito essa coisa do amor, da caridade, não cobramos nada, nem um centavo por nada. Até mesmo as velas, se a gente precisa utilizar, nós usamos, nós pagamos do nosso bolso. Todos nós trabalhamos, né? Somos pessoas, assim, que temos uma vida social, né? Que temos uma vida civil, né? E a nossa religiosidade. Eu sempre digo assim para todos aqueles meus companheiros da casa, que a nossa religião é o nosso espelho. Nós somos o espelho da religião. Vai depender muito do meu comportamento lá fora, da forma com que eu trato as pessoas, da forma com que eu encaro a vida, para que eu possa ter o respeito. Muitas vezes, as pessoas às vezes assim para mim, quando me perguntam qual a minha religião, e eu digo que eu sou umbandista, as pessoas dizem, nossa, eu pensava até que você fosse evangélica, pelo fato de que você se reporta a Deus, como que você tem alguém superior, porque as pessoas não entendem o que é Umbanda, sabe? A Umbanda é tão marginalizada que as pessoas acham que nós vivemos prejudicando as outras pessoas. Umbanda não é isso. Umbanda é amor. Inclusive, o nome Umbanda diz que representa a arte da cura. E a Umbanda cura os nossos males físicos, cura os nossos males espirituais e cura os nossos males emocionais. Nós encontramos hoje muitas pessoas dependentes, né, de medicamentos, disso, daquilo, em função de um distúrbio, de um desequilíbrio, de uma falta de fé. E a Umbanda, muitas vezes, simplesmente com seus passes, com seus chás, com seus banhos, consegue resgatar essas pessoas. Então, o dia que o povo conseguir entender o que é Umbanda realmente, digamos assim, a majestade que ela é, sabe? O reinado da Umbanda, o que a Umbanda realmente quer trazer é amor, caridade, sabe? Apoio. E a tecnologia de toda uma natureza que está ao nosso serviço desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Não é verdade, meninas? Verdade. Muito bem. Vamos seguir para a próxima pergunta, que é a seguinte. A gente estava falando sobre as origens. É uma religião brasileira, afro-brasileira, afro-ameríndia, enfim, são muitas as denominações, como a gente estava contando. Mas na opinião de vocês, qual que é a cor do terreiro? A gente tem aqui nessa bancada, expressamente, a personificação da união dessas raças, com 2 líderes e espirituais de Umbanda. Mas as pessoas hoje em dia questionam muito sobre a quantidade de pessoas que são da pele branca, que estão seguindo essas religiões afro-ameríndias, afro-brasileiras, enfim. Qual que é a cor do terreiro, mãe Adriana? Eu acho que o tempo vem descortinando, né, a religião e tornando a Umbanda mais pública e mais desmistificada, né, sobre o bem que ela faz para a humanidade, para o bem que ela faz para a sociedade. Então, a cor da Umbanda são todas as cores, né? É uma religião inclusiva. Lembrando que, né, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, a gente cultua muito a força dos nossos ancestrais. E a nossa ancestralidade é negra, é índio, né? Nós somos brasileiros, então nós somos uma miscigenação de povos. E estar na Umbanda, né, mesmo tendo a cor branca, significa render homenagem, render respeito a quem veio antes de nós, né? A minha avó, que tocava terreiro,
era filha de índia. Minha bisavó era índia de aldeia mesmo, né? E assim, nessa linhagem tem negros, né? Meu bisavô, meu tataravô também era descendente de negros. Então, eu acho que é o respeito à ancestralidade, né? Em primeiro lugar, é o culto às pessoas que viveram antes de nós e que traziam essa espiritualidade também, né? Então, eu acredito que é uma religião acolhedora, inclusiva. Nós abrimos as nossas portas para todos, né? Não olhamos cor, não olhamos raça, não olhamos sexo, gênero, classe social, né? Então, a gente usa muito a frase fazer a caridade, fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, eu acho que a gente ganha esse espaço por anos de luta, anos de resistência, né? Você abriu o programa falando na própria polícia que degradava os terreiros, né? E que deixaram sementes férteis, porque hoje ainda continua se degradando os terreiros. Talvez não mais as polícias, né? Mas a polícia acaba sendo omissa em muitos casos, né? Então, nós temos inúmeros casos não resolvidos de invasões, né? De quebra-quebra, de assassinatos, muitas vezes, né? Então, eu acredito que é isso, que as pessoas estão desmistificando essa ideia. E uma vez eu estava até lendo uma reportagem, que eu não vou me lembrar de quem, mas me chamou muito a atenção. Não importa o número de brancos que estão nos terreiros hoje, importam como eles estão se comportando, como eles estão respeitando essa origem umbandista negra, né? Que vieram como escravos, que foram colonizados, né? Os indígenas. Então, assim, o cuidado de não se instaurar nos terreiros uma estrutura escravagista, uma estrutura colonizadora, né? Que se tenha um respeito, que se tenha... que não haja uma apropriação do que não é nosso, né? Nós estamos entrando por amor, e por amor ao sagrado e amor à ancestralidade, e amor a essa cultura linda que surgiu hoje, e é uma religião, né? Mas nesse sentido, né? De estar e respeitar a estrutura que existe, né? Dentro de um terreiro, independente de cargo, independente de classe social, independente de formação educacional, né? Existem pessoas que são designadas para ter posto. Por exemplo, né? Dentro da Umbanda a gente tem a nossa hierarquia. E ela não é uma hierarquia composta por pessoas que estudaram ou deixaram de estudar. Quem escolhe essa hierarquia é o mentor espiritual da casa. Então, assim, às vezes uma pessoa muito nova de idade pode estar ocupando um cargo dentro da religião, um cargo hierárquico, né? Porque nós também temos nossos conselhos para que uma casa seja organizada, bem estruturada, né? Existe lá a zeladora de santo, mas existe os seus auxiliares, né? Com seu pai pequeno, sua mãe pequena, seus capitães, que vão cuidar dessa organização. E muitas vezes... a pessoa escolhida para estar à frente ou para estar do nosso lado, né, gerindo a casa, nem sempre vai ser a pessoa que tem mais estudo, nem sempre vai ser o branco, nem sempre vai ser o japonês, né? Isso independe muito de quem a pessoa é, porque a Umbanda vai olhar a essência, né? Vai olhar o valor de cada um, vai olhar a essência. Enquanto a mãe baiana estava falando, e assim, na nossa vida, a gente não está umbandista, né? Nós somos. Então, isso carrega-se para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso viver, né? E muito essa influência das entidades que nós trabalhamos, ela é diária, né? Então, às vezes, assim, eu sempre falo assim, eu trabalho com o Caboclo de Xangô, que é o líder espiritual da nossa casa, eu falo assim, ele é a flecha certeira que me guia e o machado que me segura, né? Que me disciplina. Porque a gente tem esse temor, né? De ter uma vida correta, de ter uma vida certa, para que a gente professe fora do terreiro o que a gente também professa dentro, né? Para que você seja umbandista fora do terreiro. E as entidades, elas se movimentam, né? Exu é o próprio movimento, é própria comunicação, e eu acredito que eles movem as pedras de forma a aproximar pessoas, né? Então, a mãe baiana estava falando do início dela, daí eu falei, puxa, algumas coisas parecidas com o meu, né? Então, não é à toa, porque as pessoas se reúnem por um propósito.
eu também comecei meio do nada, meio sem saber, com algumas pessoas ali, eu precisando falar, meu Deus, como que nós vamos prosseguir daqui, né? E a minha própria mãe de santo chegou uma vez, a entidade dela falou assim para mim, né? Tava todo mundo levando uma palavra, né? Uma faixa que iam receber e tal. Você não vai receber nada, você vai embora. Você não vai mais frequentar a casa. Eu falei assim, mas meu Deus do céu, tá me mandando embora, né? Não, você tem uma missão com outras pessoas em outro lugar, né? E eu preciso te preparar para isso. Então, assim, foi uma coisa que eu não procurei, mas que eu sabia que eu carregava isso de ancestralidade. E aí vieram vindo as pessoas e devagarzinho vinha um, vinha outro e nós fomos, né? E quando foi... E eu, muitas vezes, assim, né? Toquei, acho que em algumas vezes em casa alugada. Comecei em Pinhais, depois na Fazenda Rio Grande. E existia essa necessidade de ter uma terra, né? Porque a Umbanda é o culto à natureza também, é o culto às suas raízes, alguns assentamentos, né? Que são plantados. E a entidade falava, né, para mim, você precisa arrumar uma terra. E eu falava, mas eu não tenho dinheiro, não tenho de onde tirar, né? Mesmo que a gente faça uma vaquinha, a gente não vai conseguir comprar. E ele falava assim, você vai procurar, né? Ninguém vai bater aqui na sua porta, assim, né? Então, saia na oportunidade. E ele falava assim, saia com o facão empunhado, mata eu derrubo. E assim, uma vez eu peguei num jornal e acabei vendo uma terra, né, uma chácara. E eu falei, eu vou ver, né, não custa e tal. Enfim, né, para resumir, eu tinha uma ação para receber na justiça, que estava mais de 15 anos parada, saiu naquela semana. Não era muito dinheiro, dava assim para dar uma entrada, né? E eu falava assim, é tudo longe, né? Não tem um carro. Não, o problema é o carro. Então, aconteceu de ter esse dinheiro, né? E, para resumir, aconteceu de comprar uma chácara. Eu fiz a proposta com o que eu tinha, obviamente a pessoa não aceitou, e eu esperei uns dias, assim, uns 20 dias mais ou menos, e a pessoa mudou de ideia, e eu fiz uma proposta, assim, que hoje não existe mais, né? Eu paguei em 5 anos em parcelas com duplicata, né? Que nem se usa mais. Mas, assim, a pessoa ia receber todos os meses, né? Por 5 anos, eu trabalhei e o que eu ganhava de comissão no meu trabalho usava para pagar a chácara e foi assim que a gente conquistou o espaço de hoje, né? Então, assim, eu falo assim, não é um espaço meu, é um espaço que foi me dado para cumprir uma missão, né? Para seguir uma missão. E hoje a casa abriga as pessoas de diferentes idades, né? Pessoas, muitas, que às vezes não têm nem seus pais e suas mães, né? Órfãs, ou que não se dão com os pais de alguma forma, né? Ou porque são homossexuais, ou porque tem alguns problemas. Então, assim, a gente abriga, assim, uma comunidade gigante, né? De pessoas que nós somos responsáveis hoje em cuidar, aconselhar, a dar caminho, né? A dar amor, a puxar a orelha quando precisa, né? Então, assim, isso tudo faz parte dessa vivência. E, colateral a isso, né? Vida pessoal, trabalho, estudo e tudo mais. Perfeito. Mãe Baiana, qual que é a cor do terreiro? Como a gente estava conversando anteriormente, no meu terreiro, a negra sou eu. Os demais não, são todos claros, de pele mais clara. Mas, como a mãe Adriana colocou muito bem, a Umbanda, ela agrega as pessoas. E é a essência das pessoas, realmente. Eu sou muito contra a gente estar denominando as pessoas pelo tom da pele, né? Se eu começar, ou se nós, enquanto umbandista, entendendo a missão, né, dos orixás, das entidades que tanto nos aconselham, começarmos a delimitar, porque o fulano é branco, o outro é preto, o outro é moreno, o outro é azul, nós vamos estar entrando nessa mesma coisa que nós brigamos tanto, que é o racismo. Não é verdade? Daí seria um racismo contrário. Eu sou contra todo e qualquer tipo de preconceito, principalmente desse racismo que nós temos. Então, eu acho que é por isso que a Umbanda está embranquecendo. Porque as pessoas, ao chegarem na casa, serem bem recepcionadas e serem atendidas por essas entidades que eu já falei anteriormente, que nos atendem com tanto amor e com tanto carinho, sem olhar a cor, né? Ou a identidade de cada um, né? Simplesmente por essa pessoa ser, né? Eu vou estar voltando ao passado, estigmatizando as pessoas, né? Eu fico feliz
quando eu vejo uma umbanda mais clara, uma umbanda mais branca, é como disse a irmã, nós estamos vendo que é de forma lenta, mas está quebrando esse misticismo, né? As pessoas estão se abrindo mais. Eu vejo, por exemplo, na escola, às vezes, quando eu não sou de ficar falando eu sou isso, eu sou aquilo. Se me perguntam, eu não vou negar a minha religião, a minha crença. Eu digo. Então, as pessoas me perguntam muito, mas como que é? De que forma? Eu não conheço, eu não entendo. Eu paro, explico. Quando me perguntam, eu explico. Né? Falar só por falar não adianta, mas quando a pessoa tem esse interesse. Mas o que hoje, quando eu pensei em vir aqui, eu digo, o que eu quero aproveitar esse espaço para dizer, gente, parem de ter preconceito daquilo que você não conhece, né? Porque o preconceito é ignorância. Tudo aquilo que eu ignoro, que eu não conheço, eu tenho medo. Vamos conhecer primeiro. Eu, quando optei pela Umbanda, eu já tinha passado por igrejas evangélicas. Eu conheci um pouco de budismo, sabe? De algumas outras messiânicas. Eu fui pesquisar um pouco alguma coisa. Eu me encontrei na Umbanda. E eu acho que é necessário isso, né? Que a gente conheça. Fale daquilo que conhece. Mas não, as pessoas simplesmente saem falando sem ter conhecimento nenhum, falando bobagem. Então, vou primeiro conhecer, vou primeiro pesquisar, vou assistir sem compromisso, para depois, então, eu poder julgar. E a Umbanda é tão aberta. Ela recebe todo mundo com os braços tão abertos, sem preconceito de nada, como a irmã colocou. Não importa quem chega, é sempre recebido com braços abertos. E é esse tipo de Umbanda, é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, compreendessem, e antes de criticar, que conhecessem. Quando a gente experiencia e saboreia de algo, a gente pode dizer se nos conecta ou não. Ou não, exatamente. Antes disso, é só uma compreensão rasa e um pré-julgamento que a gente vê, infelizmente, ainda muito presente. Muito né? presente, muito presente. Perfeito. E às vezes nem culpa das pessoas, às vezes culpa da própria criação, da própria sociedade, do próprio estigma, né? Sim. Que acaba influenciando nas escolhas, né? Com certeza. Eu, às vezes, saio vestida, né? A nossa tenda fica em Campo Magro e é uma região de alemães, de poloneses, né? Então, para eles causa uma estranheza. Então, assim, hoje eu sou a vizinha que não tem amizade com ninguém, porque as pessoas não dão essa entrada, né? Então, assim, você entra num mercado com a sua roupa ritualística, numa vila, numa região onde praticamente, né, existem descendentes europeus, é muito difícil, né? Muito difícil e a gente vai assim mesmo, né? Mas no começo, assim, me causava até uma certa insegurança, né? De sair à rua vestida. Hoje eu saio e eles estão acostumados, né? Mas ainda existe muito preconceito, existe muito julgamento, né? Por associar a religião a algo que não é ortodoxo, né? Tudo que não é oficial, ortodoxalmente falando, né? Que foge à religião oficial brasileira, né? Hoje o Estado é laico, mas como você diz, a sementinha ainda está bem plantada, né? Então a gente enfrenta algumas dificuldades assim. Então é resistência em cima de resistência, luta em cima de luta, né? É o se impor para que a gente não perca o espaço que já foi conquistado até aqui. Perfeito. Para encerrar esse bate-papo, eu gostaria que vocês falassem aonde está o sagrado na Umbanda. Onde é que fica esse sagrado na Umbanda? Mãe Baiana. Olha, que nem eu te disse, a primeira coisa que me vem é a natureza. A Umbanda trabalha muito com todos os elementos da natureza. É através da natureza que se explica a Umbanda, né? Os próprios orixás, né? Cada um deles é dono, reina dentro de um espaço da natureza, no ar, no fogo, na água, na terra, né? No rio, nos cemitérios, né? Nas lagoas, na lama, temos lá Nanã, né?
Então, assim, a Umbanda é natureza pura. Nós não vivemos, a Umbanda não existe sem as folhas, né? A Umbanda não existe sem o ar, sem a água. A água é um bem que em todas as religiões, na realidade, se utiliza a água, né? Seja no batismo, na Igreja Católica, na evangélica, em todas as religiões. Então, eu vejo assim, que o sagrado está realmente na natureza, está no meu fio de conta. Quando eu uso, cada um deles representa um orixá que me acompanha, um orixá que trabalha. Está na minha vestimenta. Quando nós vestimos branco, por que o branco? Porque o branco aceita todas as outras cores, não é verdade? Ele nos iguala. Eu sempre falo na minha casa que eu não gosto de coisas muito sofisticadas, não, porque aquele irmão que é mais simples, se vê um todo enfeitado, com roupas muito chique, de repente ele se reprime, porque ele não pode comprar uma roupa muito chique. Então eu sempre digo, eu prezo pelo simples, pela vestimenta mais simples, pelas oferendas mais simples, porque eu acredito que os orixás, eles são muito evoluídos para se prender a tanta coisa material, sabe? Ele conta mais com o meu bem-estar, com a forma com a qual eu chego naquela casa. Porque às vezes você vê aquele irmão tão simplesinho, tão humilde, mas que tem um amor tão grande, que quando pega lá, vou arrumar esse quintal aqui, eu vou plantar, eu vou trazer a minha florzinha que eu plantei com tanto amor e com tanto carinho. Aí eu olho assim, aquilo me enternece. Sabe? O carinho com que ele cuida de cada coisa, de cada elemento que tem dentro do nosso chão, eu acredito que é isso que conta, sabe? Eu sempre digo, olha, o que conta é o nosso coração, é a nossa intenção, a forma com que eu vou me doar, sabe? Então, eu acredito que tudo isso faz parte, sabe? Mãe Adriana, onde está esse sagrado? Assim, complementando, né? A mãe falou com bastante propriedade. A nossa religião umbandista, ela é ritualística por excelência, né? Então, é muito da água, das ervas, das flores, do mel. A gente vai buscar nesses elementos naturais o fundamento para os nossos trabalhos, né? E cada orixá, ele é tutor de um reino da natureza. Então, Oxóssi está nas matas. Então, quando você entra nas matas, você está se aproximando do sagrado, que representa Oxóssi, que representa a busca pelo sustento, que representa o conhecimento, né? Você está num campo florido, você está louvando Oxalá, você está lembrando dos boiadeiros, né? Você está no mar, não tem como, né, não lembrar de Iemanjá, na água doce de Oxum. Então, a natureza, ela faz parte de todo esse sagrado, né? E o sagrado está muito dentro de nós também, né? Da nossa cabeça. Na Umbanda, a gente cultua a nossa cabeça com amacis, que são as lavagens de cabeça com as ervas apropriadas, com os cruzamentos, né? E o cuidado todo especial com o centro da nossa mediunidade, que é a cabeça, né? Então, uma cabeça boa, uma cabeça equilibrada, vai atrair uma espiritualidade bem direcionada, bem equilibrada também. Então, o nosso sagrado, em primeiro lugar, está dentro de nós, está no nosso ori, que no candomblé se chama ori, né? Que é o ori. Na Umbanda a gente lava a cabeça, no candomblé a gente também lava e cultua também de outras formas, né? Com os atos iniciáticos de raspagem e tudo mais. Mas assim, eu acho que o grande fundamento está dentro de nós, né? Costuma-se dizer que, como nós somos a imagem e semelhança de Deus, cada um carrega uma partícula divina dentro de si, né? Então, eu acho que é bem isso, e é nas nossas vestes, é nas nossas guias, no nosso fio de conta, no nosso torso, né? No nosso dia a dia, no nosso comportamento. O sagrado, ele tem que morar em todos os lugares, né? Principalmente dentro de nós. Então, é por isso que, assim, a gente prega isso dentro dos terreiros, né? Não adianta fazer a caridade aqui dentro e lá fora agir em desconformidade com o que se prega aqui, né? Então, o sagrado, ele tem que estar permeando todos os seus dias. Quando eu saio de manhã, Elaru Exu, abre o meu caminho, algum tome conta da minha casa. Então, o sagrado também está nas ruas, nas encruzilhadas, né? Em todos os lugares que a gente habita. E é isso. Perfeito. Quem quiser entender e sentir toda a tecnologia que a natureza pode nos proporcionar
através de uma ritualística muito bonita, muito sagrada. Seja muito bem-vindo, né, aos terreiros de Umbanda que estão por todo o nosso país, né? Nós indicamos os terreiros de cada uma, né, como vocês mesmos disseram. Eu agradeço por demais a presença de cada uma de vocês, a fala de cada uma de vocês, a contribuição que vocês trouxeram para desmistificar e enaltecer a Umbanda. Esse espaço final, eu gostaria que vocês deixassem a mensagem que vier dentro do coração de vocês. Fiquem à vontade. Por favor, Mãe Baiana, todo seu. A Umbanda é amor, a Umbanda é caridade. Todos os filhos que se sentirem perdidos, que se sentirem abandonados, quando você tem um orixá, quando você tem a tua fé, você sabe que você jamais vai estar sozinho. Porque o Oxalá está sempre com os braços abertos a nos receber, pronto a nos doar amor, a nos doar entendimento, a nos doar compreensão. Muitas vezes nós ansiamos por coisas que não nos trariam essa felicidade, que não nos trariam paz, que não nos trariam nada que pudesse acrescentar, né, de positivo dentro do nosso caminhar. Oxalá apresenta para a gente aquilo que é necessário. E é através do nosso entendimento, é através do nosso amor, é através da nossa doação, através da nossa fé que nós podemos encontrar a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa saúde física, mental e espiritual. Que Oxalá sempre nos proteja, que todos os nossos orixás estejam sempre a nos rodear e a nos permear toda a bênção, todo o carinho e todo o amor que Ele tem para nos distribuir. Muito grata. Muitas pessoas procuram a Umbanda hoje como forma de socorro, né? E muitas procuram também por acreditarem que a Umbanda tem o poder de trazer caminhos materiais para as pessoas, ou felicidade, ou saúde. Né? Pelos anos que eu frequento e pelas pessoas mais velhas que eu conheço, nós podemos dizer quantos milagres acontecem dentro dos terreiros, mas a gente nunca pode dizer com quem vai acontecer. Então, nós fazemos o nosso trabalho com amor, com devoção, com caridade, mas quem é merecedor vai merecer sempre, né? E a gente fala que nossa vida ela é permeada de escolhas e nós temos nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes é o cara lá de cima que vai falar se está dentro do teu mérito, se está dentro do teu destino, ou se está dentro do seu caminho, aquele caminho que você veio no terreiro pedir. Eu sempre falo muito para os meus filhos e para os meus consulentes e para os amigos que frequentam a casa e para as pessoas que nos conhecem. Frequentar um terreiro e assumir a Umbanda como a sua religião ou como a sua religiosidade, né? Estar dentro de um terreiro, vestir branco, colocar o pé no chão, não é a garantia de uma vida feliz, não é a garantia de uma vida que não vai ter doença, não é uma garantia de uma vida que vai ter um caminho afetivo sem problemas, e não é uma vida que vai te garantir dinheiro e prosperidade infinita. Mas é uma vida que vai te garantir ter uma família nos momentos de necessidade, né? Muitas vezes é a família que vai te acolher, que vai te dar pouso, que vai te dar um prato de comida quando necessário, que vai reunir forças para fazer uma vaquinha para ajudar um irmão que está necessitado, que vai te dar um caminho e que vai te dar principalmente resistência, força e ânimo para você passar pelos problemas que você tem que passar na sua vida, que nossa terra é um mundo de expiação, então os problemas são obrigatórios, né? A gente resolve um e vem outro, mas a Umbanda te fornece essa força, essa fé, né? Que você não vai cair, que você não vai esmorecer, e se cair você vai levantar. Então eu sempre falo assim, ela não é a garantia de uma vida 100% feliz e ausente de problemas, mas ela é uma vida que te coloca no prumo todas as vezes que você precisar, né? Cada vez que você for no colo de um preto velho, no abraço de um caboclo, você vai chegar e vai se sentir carregado e com suas forças renovadas, né? Porque nós também temos o nosso livre-arbítrio, a gente tem as nossas escolhas, né? Então, ser feliz é uma escolha, ser vencedor
trabalhador é uma escolha, ser próspero é uma escolha, mas isso não significa que venha de graça, né? Precisa trabalhar, precisa estudar, precisa levantar cedo, precisa buscar. E quando a gente sai na estrada, quando a gente está no caminho, né? Os orixás, as entidades, eles facilitam com quem já está caminhando, né? Apresentando caminhos e nos abençoando. Eu sempre costumo dizer que Deus tem muitas moradas e existem muitas formas de se chegar a Deus, né? Eu e a mãe baiana escolhemos a Umbanda. Escolhemos a Umbanda. E não me arrependo. Como a irmã falou, às vezes dói quando você vê as pessoas chegarem dentro do terreiro querendo benesses, como se fosse uma mágica, né? Eu quero dinheiro, eu quero ganhar. E até mesmo adeptos da casa que acabam saindo porque pensam que os orixás barganha, sabe? Querem fazer barganha com as entidades. Eu dou isso e eu quero isso. E não é isso. É como ela falou, sabe? Eles nos dão caminho, nos auxiliam. São aqueles ali que estão segurando a nossa mão. Caiu, opa, vou levantar. Mas não para nos dar tudo de mão beijada, porque não teria nem lógica, né? A vida não seria assim. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Muito obrigada por todas as falas. Pessoal, eu encerro o programa declamando uma parte do hino da Umbanda, para vocês conhecerem. Então, a Umbanda, ela é a paz, é amor, é um mundo cheio de luz. É a força que nos habita e a grandeza nos conduz. Então, avante, avante, filhos de fé, porque com a nossa fé não há. E levando ao mundo inteiro a grande bandeira de Oxalá. Muito obrigada para você que nos assistiu até aqui. Fique bem. Quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, é o nosso encontro. Muito obrigada. Beijo no seu coração. Até mais. Tchau.